Vivente Andante. Ouve aí, gente boa. Vivente Andante na Terra. Hoje uma conversa sobre filosofia, sobre arte, sobre música, diretamente do Santuário de Bom Jesus do Monte, em Braga. Ouve aí. Diretamente de Braga aqui com Regina Souza. Regina, você fala de São Jorge, Ansan, Força de Deus. Você canta esse sincretismo brasileiro? Eu comecei a cantar esse sincretismo agora, nas minhas composições. Acho que esse universo sempre esteve presente em mim, na minha vida. Eu sou de uma família católica, comecei a cantar na igreja, novinha, tocando violão na igreja. Mas eu acho que com o passar dos anos a gente vai ampliando, né, o conhecimento da fé, da crença, né? Acho que mais que isso, da crença. E a gente, de repente, vai tendo algumas afinidades. Eu sempre tive. Eu sempre acreditei, eu sou uma pessoa de fé. Mas a descoberta dessa outra linguagem, dessa outra forma de ver das forças da natureza que a Umbanda traz, isso chegou muito forte para mim, da língua dos preto velho, e isso aí, dessa gira, né? Isso chegou muito forte e me inspira e abre a minha inspiração, abre minha composição. Eu não falo só disso, mas isso está presente. Deixa a gira girar. Tô vendo aqui vários cordões aqui, inclusive. Tem um elefante, você usa um de Nossa Senhora, São Jorge, coruja. Senhor das Graças, coruja que é a filosofia, São Jorge, Ogum, Espírito Santo. O elefante, eu tenho uma tia que ela tem uma coisa assim, onde ela vai, se ela gosta de você, quando você for para casa, você vai encontrar um elefante dentro de alguma coisa sua, que é essa coisa dessa proteção, dessa força, né? Eu gosto de mitos, gosto de imagens. Acho que a arte, ela é muito da imagem também, né? Onde a gente olha, a gente vê beleza, e a gente com a intuição aberta, a inspiração, assim, a gente vê beleza e vê poesia em tudo, né? A gente vê poesia em tudo. E mesmo a gente vê poesia e vê filosofia. A gente vê filosofia em tudo, né? Qualquer coisa que a gente faça, que a gente reflita um pouco, que a gente reflita um pouco, sim, a gente vai achar alguma coisa filosófica, alguma reflexão para fazer. Inclusive você cursa filosofia, né? A gente está aqui em Braga, você está realizando agora uma mobilidade. Como é que está sendo essa experiência? Será que ela está influenciando esse novo álbum ou ele já estava pronto antes? O álbum chega aí, essa coisa de estar aqui em Portugal, não deixa de ser também uma conexão com uma ancestralidade? Com certeza, com certeza. Eu voltei a estudar depois de muitos anos de formada. Eu sou formada em comunicação, depois fui para a arte, para a música e para o teatro, e fiquei muitos anos dedicada a isso, e depois resolvi... Caiu um copinho aqui, minha gente, ó. E depois eu resolvi voltar a estudar, porque eu estava me sentindo muito sem conteúdo, assim, para entender a vida, assim. A gente vai passando pela vida e vai tendo muitas dores e amores, muitas alegrias, muitas penas, né? E a filosofia eu fui buscar para isso, para um autoconhecimento mesmo. E logo que eu entrei, coincidentemente, encontrei uma professora minha. No dia que eu fui fazer minha matrícula, encontrei uma professora da época de comunicação. Eu falei, tudo bem, o que você está fazendo? Eu trabalho em relações internacionais. Eu falei, o que é isso? Eu falei, porque tem um programa de mobilidade para os estudantes no primeiro dia. Então, quando eu entrei na faculdade, eu quero fazer isso. E aí, no primeiro período eu não podia, no segundo eu já entrei com o pedido. Então, o Chega Aí, ele chegou meio junto com a filosofia. Algumas composições já existiam, eu terminei, outras eu fiz, eu compus. Fui compondo, eu não estava com o projeto de gravar. Eu estava com o projeto de... Eu fiz um show, foi o Chega Aí, que foi em agosto do ano passado. E fiz um show, depois fiz outro, um show só com composições autorais, depois de 28 anos de carreira, 29. Assim, o meu disco anterior, Outonos, tem algumas parcerias, mas letras não, e esse é música e letra, né? Fiz o edital, passei, mas não tinha o disco. E quando saiu essa possibilidade, eu viria para cá em fevereiro. Em janeiro eu entrei para estúdio e o pessoal que toca comigo, o do Macedo, Cláudio Queiroz,
e o Fred Jamaica, assim, partiu deles mesmo, que a gente fala, poxa, vamos gravar, tá muito legal. E aí todo mundo entrou, assim, na cooperação. E entramos pro estúdio, gravamos, e eu acabei de gravar e embarquei. Enquanto isso, o disco, o Felipe Fantoni, que foi o coprodutor também, junto com o Du Macedo e comigo, ele ficou masterizando, mixando, masterizando. Eu gravei uns vídeos também, porque hoje em dia é outra linguagem, né? Eu sou do tempo do CD, né? Assim, lançava CD físico, aquela peleja de arte, de tudo. E como agora é tudo meio cooperação, assim, de todo mundo, até é bom, porque o digital, ele abre isso, né? Eu não tenho essa coisa de, não tenho que prensar. O disco, então, continuou sendo tocado lá e eu daqui trabalhando nos vídeos, no making off. Eu estou editando making off, editando pequenos videozinhos para trabalhar nas redes. E aí lanço agora, dia 5 de junho, eu começo um lançamento, uma campanha, né? Onde eu vou colocar no ar os making offs da gravação. E dia 21 de junho, o dia do eclipse, lua nova e o eclipse solar, aí eu lanço esse EP. Eu resolvi lançar o EP primeiro, porque na verdade o disco até já está mais ou menos pronto, mas eu tinha os vídeos dessas 4 músicas que eu estou lançando, que é Pra Yansan, Vento, Baladinha e Par Perfeito. Então essas 4, elas dão um pouco uma cor assim do que tem no álbum, né? Tem essa coisa, né, desse sincretismo, tem a balada, o samba, baião. Então é um disco brasileiro, né, de música brasileira. Eu sou uma cantora e compositora de MPB. E você comentou a filosofia como uma forma de entender a vida e autoconhecimento. Mas você não acha que a filosofia traz mais perguntas do que respostas? Perguntas eu já tenho demais, né? Então, eu acho que as minhas perguntas é como se fosse assim, vai, não é afunilando, como é que eu posso fazer? Vai direcionando um pouco melhor, porque uma coisa é você ter várias perguntas, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo, o que é isso, o que é estudo, o que é a vida, por que as coisas acontecem, os questionamentos que eu tenho desde a infância, de olhar para o céu e imaginar o que é isso, imaginar esse mundo solto nesse universo, esse planeta. Então, a minha cabeça sempre foi para esse lado. Mas a filosofia, claro que quando você descobre, né, o começo do curso de filosofia, quando a gente estuda os pré-socráticos, aí você começa, eles estão buscando a origem, que é a coisa que a gente desde criança, são as primeiras perguntas que a gente faz, qual a origem, como começou. Então, eu acho que sim, traz muitas perguntas, mas ao mesmo tempo, algumas respostas são dadas sim, pelo menos algumas perguntas melhores. Sabe? Você aprende a perguntar melhor. Então, nesse sentido, eu acho que vai mostrando uma estrada. Eu acho que a gente, quando lê qualquer coisa da filosofia antiga, por exemplo, a gente vê hoje, né? Você vê a República de Platão, você vê um pensamento de uma cidade e que a gente não vive. E claro que, guardadas as proporções históricas, né? Existe um contexto histórico, né? Não era uma democracia para todos, essa polis não era isso, mas a gente tem que pensar lá, né? Pensar com os gregos e não com a nossa cabeça agora. Mas eu acho que a filosofia tem me feito fazer melhores perguntas e me abrir assim uma possibilidade assim de pensamento e de um pensa uma coisa, um pensa outra, um acha que é corpo e alma, outro é alma, outro é a mente, a ideia. Aí você vai vendo assim esse estudo do conhecimento, como é que vem isso, como é que vem parar o pensamento da mente. São coisas assim, são muito que eu sempre tive muita curiosidade. Eu de criança, meu sonho era ser arqueóloga. Eu falava, por que você quer ser arqueóloga? Eu adoro as coisas antigas. Eu sempre passo num lugar, igual a gente está aqui, né, nesse lugar maravilhoso, um lugar histórico, né, do século XV, acho. Eu não consigo passar e por um momento pensar quem já passou por aqui, que histórias já foram vividas nesse lugar, como foi isso, como foi construído. Eu tenho isso já. Então eu acho que esse é um sentido da filosofia, né? Querer saber. Também não sei para que a gente quer saber tanto, né? Tem hora que eu fico pirando muito, quando eu fico muito na filosofia estudando e eu não entendo nada. Não entendo nada. Eu fico ali, várias vezes eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não saio daqui agora? Eu não consigo sair e eu tenho muita dificuldade do entendimento de tudo, assim. Tenho muita dificuldade mesmo, assim, de entender a filosofia. Eu pego, né, um Kant, aí eu fico ali, o professor fala, parece que eu tô tonta. Eu fico tonta, assim, ouvindo aquilo tudo. E eu falei, meu Deus, como é que é? Aí, de repente, numa coisa cotidiana,
eu falo, é isso que ele estava falando. É disso que ele estava falando. Porque cada filósofo tem seu pensamento, né? Seja metafísico, epistemológico, o que for, assim. Mas as coisas vão clareando, sabe? Então, melhor do que eu entrei, eu tô saindo desse curso. Então isso para mim já tá valendo, né? Eu acho que me acrescentou muito. E para a composição, eu acho que me acrescentou muito. Me abre minha inspiração, mas claro que eu tenho várias críticas, né? Porque eu como artista me interessa muito essa conexão com o divino, que é de onde eu acho que vem a inspiração. E a gente tá aqui para ser instrumento. Então, se a minha música fizer sentido e tocar o coração das pessoas e de alguma forma fizerem as pessoas se sentirem mais leves, felizes, ou às vezes um pequeno pensamento sobre um questionamento seu, mesmo que não tenha resposta, mas canta, a gente pode cantar a dor do outro, cantar a nossa e cantar a dor do outro. Na verdade, acho que eu componho muito mais pra mim. É uma cura muito mais pessoal. Mas eu sinto que quando eu mostro minhas músicas, as pessoas têm gostado, têm se identificado, e isso me dá força pra querer lançar um disco, pra querer mostrar, né? Porque apesar de que por que eu ficaria, né, fazendo tanto de música? Eu tô numa fase muito inspirada, tenho composto muitas músicas e tudo, mas para ficar só para mim também não faz sentido, e eu sinto que quando eu mostro também faz bem para as pessoas, então acho que tá feito. E Regina Souza, o que é arte? Ai, que pergunta. O que é arte? Não sei se eu saberia responder agora, não sei. Eu acho que, deixa eu tentar elaborar assim, fazer uma reflexão rápida assim. Eu acho que a arte é essa expressão. Na hora, hein? Pra te dar tempo pra pensar. Eu acho que essa é a expressão do nosso ser. Mas uma expressão que não é, às vezes, só uma fala, ela trabalha outros sentidos e ela toca em outras sensações, talvez, assim. Talvez, se a gente estiver conversando alguma coisa muito bacana, que eu possa fazer uma música sobre essa nossa conversa, mas ela vai soar diferente, porque ela tem outros elementos, né, imagéticos, ou que tocam na gente em lugares que a gente não consegue explicar com palavras. Eu acho que a arte é muito difícil da gente explicar a arte com palavras, porque ela afeta, a forma como ela nos afeta. Porque a gente pode olhar uma coisa bela, ou mesmo sublime de Kant, como ele fala, né, que é essa coisa aterrorizante, que no momento você se sente tão pequeno diante, né, de uma tempestade, diante de uma força da natureza, que é de uma beleza, né, e no entanto o ser humano está ali engolido praticamente. Mas a arte, eu acho que ela abre os nossos sentidos, ela toca nos nossos sentidos. O que quer que seja, ela toca e é meio invisível, né? O que acontece dentro da gente quando a gente admira uma obra de arte, quando a gente escuta uma música, quando a gente vê uma foto, uma pintura, uma escultura, fotografia, um teatro, uma peça, né? Quando a gente vê, o que toca na gente tem muito a ver com a nossa história, né? E a gente às vezes vai elaborando dentro da nossa história aquela cena, aquela fala, aquela música, aquela melodia, e a gente nem sabe. Às vezes a gente escuta uma música e aquela música faz a gente chorar, e eu penso, como assim? Por quê? E aquilo, eu não sei te explicar. Eu acho que eu não sei explicar. Eu acho que eu sei ser artista. É o que eu sou. Mas explicar, acho que eu não consegui. Rolei, não disse nada. Uma vez eu fui numa palestra de um filósofo e ele estava lá. E ele falou, eu não estava entendendo nada. Eu não entendo nada, realmente, assim. Eu não entendo nada. E aí ele falou 1 hora. Aí no final, quando acabou, um cara, tem doutorado, tem tudo. O cara, né, tava lá num seminário na PUC. Aí no final ele falou assim, falei, acho que eu não disse nada, né? Acho que eu fiz igualzinho nessa pergunta sua, que é arte. falei, não disse nada. Regina Souza, chega aí com Regina Souza, filosofia, arte, história, samba, MPB, baião, tem de tudo, né? Gratidão aí por topar esse bate-papo aí. Me trouxe perguntas, respostas, nada, tudo, ou seja, filosofia. Filosofia. É isso, tudo e nada. Tudo e nada. É o equilíbrio, são os opostos, né? Porque a vida é essa dualidade, esses paradoxos, é isso mesmo. A gente não tem certeza de nada mesmo. Eu tenho uma música que eu fiz, até no disco anterior, né?
que eu falo, só nesse mundo vou girando sem sentir ele girar, solto no espaço, sol e lua me guiar. Olha, eu vou lançar o meu disco, que legal, no eclipse lunar e solar, tá ótimo, sol e lua me guiar. Acho que é isso, a gente vai na força da natureza. Acho que nesse sentido é que vem essa crença, sabe? Que você notou, né? Dessa crença, né? Dessa força da natureza. E mais do que nunca a gente vivendo isso agora, nesse momento de pandemia, a natureza mostrando pra gente que a gente tá no caminho errado, né? Quantas vezes a humanidade já passou por isso, né? Quantas vezes os caminhos já foram errados. Não posso dizer isso, tá vendo? Isso é que traz a filosofia. Você fala quantas vezes o caminho... Não foi errado, é o que é. Né? A nossa história, a gente está aqui hoje por causa dessa caminhada dos nossos ancestrais, né? Lógico. Mas, da forma como a gente está vivendo, como o mundo veio caminhando, né? Com essa falta de respeito ao homem, à natureza e a gente como parte da natureza, né? E a natureza dando recado para a gente mudar, e é preciso que a gente mude. E a mudança não é só, né, dessa coisa do respeito ao meio ambiente, do cuidado, não, a nós humanos, a esse modelo econômico horroroso que a gente tem, que causa uma desigualdade tamanha, tantas guerras. A gente vê esse até eu sei que, né, isso aqui eu só tô falando porque... Pode ficar à vontade. Essa pessoa que morreu nos Estados Unidos, né, daquele assassinato que teve do policial... Aí o que acontece? Aí quando a gente, muitas vezes, na filosofia é muito interessante, porque você olha assim, no período medieval, aí todo mundo, nossa, mas que absurdo, mas a Inquisição, mas olha o que foi feito, olha as guerras, olha isso, aquilo. Aí quando você vê uma cena dessa, fala, o que mudou? Mudou a arquitetura, se passaram muitos anos, mas a essência do homem... Essa essência, eu não sei até que ponto ela mudou, sabe? Quando a gente vê uma situação dessa, para ver uma coisa no século X, IX, XV, na crucificação de Jesus, a gente subiu isso aqui vendo, né? A gente subiu essas escadas todas vendo o sofrimento de Jesus. Aí o que é diferente do sofrimento hoje, das pessoas que estão nas favelas, das pessoas que estão nos morros, nessa desigualdade social enorme, na miséria, na fome? O que está diferente da época da Idade Média ou da época antiga? Não sei, muda, as coisas mudam sim e melhoram, mas tem algo que parece que é do homem, e é essa que é a evolução, que eu fico pensando, será que essa que é a evolução? O primado do amor, né? Seria o amor como guia. Porque se fosse o amor, não existia essa guerra, né? Não sei. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Eu tenho uma amiga que fala isso comigo. Nossa, Regina, você tá tão socrática. Mas quanto mais eu estudo, mais eu não sei nada, eu não sei mesmo. E a arte, ela me possibilita colocar essas minhas dúvidas. Minhas alegrias, né? Meu bom humor. Também sou uma pessoa bem-humorada. Então não é isso, assim, as músicas são muito leves e são muito simples. São muito simples. Por muito tempo eu fiquei até com muito receio de mostrá-las, de tão simples. Poucos acordes e letras muito simples. É isso aí, Regina. Gratidão. Eu que agradeço. Que prazer, que honra, que privilégio, né? E completamente inesperado. Completamente inesperado. Esse foi o bate-papo com a Regina Souza, lá em Braga, em Portugal. O episódio tem a edição de Fachal Júnior. Agora aproveita, vai lá, www.viventeandante.com e no Instagram segue @viventeandante. Eu não vou sair nem te abraçar, não vou beijar, mas quero dizer que eu te amo. Uma perfeição, tudo é melhor se eu estou por aí nesse mundo, com você me jogando. E a gente se diverte, a gente ri, a gente pelo espaço, a gente sendo a gente com toda essa gente. A ver o pôr do sol sob o rio, uma passada pela feira, na Ribeiro, papo rola sem fronteira. Tô cantando sua música. E do Rá, pra quem acredita no amor, andando pela tarde inteira. E o piquenique já marcado foi pra outra sexta-feira, e a gente espera ela chegar, ela vai chegar.
Mari, ari, 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 eri, eri, lelelelelele. Lelelelelele. Mari, ari, 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 eri, eri, lelelelelele. Foi daquele dia. Foi. Ela, gente, tem uma música pra cantar. Vivente andante.